Olá, ser de luz, questão número 2 da prova do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro de 2025 para técnico. Vamos lá. Todos os pensamentos abaixo mostram conectores sublinhados. Assinale a frase que mostra o significado textual desse conector de forma correta. Então vamos lá. Letra A. Um marido não deve nunca dormir primeiro, nem se levantar por último. Ser de luz, o que significa nem? Nem significa e não. Quando nós juntamos o e e o não, nós formamos este em. Logo, ele expressa uma semântica de adição no e e o não, que é um advérbio de negação. O conector mesmo é o conector e, que é a conjunção, que é o conectivo. Então, expressa ideia de adição. E o não está grudado ali também, expressando ideia de negação. Então, olha lá. O marido não deve nunca dormir primeiro e também não deve se levantar por último. Então, ele não deve fazer duas coisas. Elas não se opõem. Não há uma ideia de adversidade, mas sim uma ideia de adição grudada a um advérbio de negação. Portanto, a letra A está fora. Letra B. Ele e eu tínhamos um escritório tão pequeno que, guarde o que eu vou dizer para você, quando você encontrar tão, tal, tamanho, tanto, e essas palavras desembocarem no conectivo que, ele é tão legal que, está tão arrependido que, tão pequeno que, pode até estar grudado, tá? É tão que, ou tão legal, maravilhoso, incrível que, não importa. O lance é que a palavra tão, a palavra tanto, a palavra tal, a palavra tamanho desembocam na palavra que, pode ter certeza de que esse que é uma conjunção consecutiva, expressa a semântica de consequência. É claro que você não é bobo nem nada, você vai confirmar, tá? Lembrando que toda consequência advém de uma causa. Então, olha lá, ele e eu tínhamos um escritório tão pequeno que, consequentemente, 1 centímetro a menos seria uma tragédia. Ou seja, é porque, olha a causa, é porque ele é muito pequeno, é a causa, que consequentemente, se fosse um pouquinho menor, seria uma tragédia. Portanto, perfeito, nós temos a relação de consequência neste que aqui, e a causa está antes, né? A causa está dentro de onde está este tão, tá? É ali, aliás, o tão está dentro da causa, na verdade, né? Esse pedaço em que o tão está inserido é a parte causal deste que, mas o conectivo é consecutivo. O conectivo está dentro do segundo fato a acontecer no tempo, e está dentro do resultado, daquilo que foi gerado, portanto, a consequência, ou relação de, você pode dizer que é um conectivo consecutivo ou relação de consequência, tanto faz, certinho. Então, tão, tal, tamanho, tanto, seguido do que, o que expressa a consequência. Guarde essa. C. Trabalhar dia e noite é como habitar o inferno sem poder de lá sair. Então, ó, trabalhar de dia e noite é como se fosse habitar o inferno sem poder de lá sair. Veja que esse como, que dá a ideia de como se fosse, ele expressa a semântica de comparação. Guarda isso. Agora, Tati, a banca não colocou aqui, né, a semântica. A semântica seria de comparação e a banca não disse foi nada. É verdade. E aí, a questão tem que ser anulada? Não. Ela tem resposta. Ela teria que ser anulada se não tivesse resposta. O que a banca fez? Ela fez uma questão que deveria ter 5 alternativas, mas na verdade com 4. Quem é que vai se confundir com a letra C se na letra C não há nada para você avaliar? Então, azar da banca que fez uma questão com 4 questões. A gente anula a questão quando não há resposta ou quando há mais de uma resposta. O cara só botou 4 opções, em vez de botar 5. Azar o dele. Dentro dessas 4 opções, está a resposta lá? Está, então é indiscutível. Não tem como você achar que esse como tem valor de nada. Entende? O nada foi dito, então é o vácuo, é o vazio. Deixa de ser maluco. Então, essa alternativa não existe. A banca errou na hora que ela montou isso aqui, mas eu discordo. Eu acho que não tem que ter não tem que ter anulação nenhuma. A resposta está lá, muito bem, linda, mágica, perfeita, muito bem feita. E, aliás, uma resposta que cai sempre em prova, inclusive. Letra D. Se não puder abraçar as crianças, guarde-as em seu coração. Ou seja, caso você não possa abraçar as crianças, se isso acontecer, veja que eu estou numa semântica, eu estou numa ideia hipotética, levantando que se, caso...
E você pode completar aqui, ó, com então, porque isso te ajuda, ó. Se não puder abraçar as crianças, então guarde-as em seu coração. Esse ser, então, né, que é tão parecido com a lógica lá do ser, então, do raciocínio lógico, né? Esse ser é o nosso condicional, tá? Porque a condição, ela sempre viabiliza que então uma outra coisa aconteça. Percebe? Então, esse cara aqui não expressa a semântica de finalidade, mas sim uma semântica de condição. Lembrando que a finalidade é o objetivo a ser alcançado, é a meta a ser atingida. Eu estudo para ser feliz, eu estudo para atingir este objetivo, esta meta, esta finalidade. Essa relação não tem nada a ver com a da letra D. Letra E, nunca ajude uma criança a fazer a tarefa enquanto ela sentir que pode ser bem sucedida sozinha. O enquanto, Ser de Luz, nasceu para ser um conectivo temporal que indica tempo simultâneo, ou seja, um tempo que acontece ao mesmo tempo. Se eu lavo a louça enquanto você me conta a história, enquanto eu lavo ao mesmo tempo que eu lavo, você está me contando a história. Aqui é a mesma ideia. Enquanto ela se sentir, né? Enquanto durar esse sentimento de ser bem-sucedida, ao mesmo tempo em que ele dura, o que você tem que fazer enquanto ele dura? Você tem que ajudar a criança, não ajudar a criança a fazer a tarefa, porque ela sabe fazer sozinha, né? Então, enquanto ela souber fazer sozinha e estiver bem com isso, então você não deve fazer, tá? Então, a gente tem aqui uma semântica de tempo, um tempo simultâneo, que é o que o enquanto nasceu para ser, que é enquanto essa sensação durar, tá? E secundariamente, a gente consegue até enxergar uma ideia de condição, de que se a criança se sentir que pode ser bem-sucedida sozinha, então nunca a ajude a fazer a tarefa, percebe? Eu tenho essa semântica secundária aí, então enxergo essa ideia de tempo, que é um tempo simultâneo, secundariamente uma semântica de condição, Ser de Luz, lembrando que a semântica é uma cebola, né? Ela tem camadas, então a primeira camada que eu enxergo é a camada óbvia, o conectivo nasceu para ter esse significado de tempo, então tá lá, tempo. Num segundo significado, né, numa análise mais profunda, se eu pensar na compreensão textual, eu também consigo enxergar uma semântica de condição. Agora, de comparação impossível, porque a comparação, lembrando que a FGV ama a comparação precisa que dois seres sejam comparados. E um tem que ser mais que o outro em alguma coisa, menos que o outro em alguma coisa, ou igual ao outro. Ou seja, um como se fosse o outro em alguma coisa, que é... Enfim, justamente a relação que acontece na letra C de casa, que a gente já citou. Portanto, Ser de Luz, gabarito da nossa questão 2, letra B de bola, lindinha a questão, tá aí certinho. E a banca deu uma bobeira contra ela mesma. Ela botou a letra C sem te dar a possibilidade de avaliar nada, pois muito bem, mas ela não se esqueceu do gabarito. Tá lá o gabarito letra B, não há discussão aqui, beleza? Ser de Luz, acompanho porque eu vou postar a prova inteira, vídeo por vídeo, beleza? Questão por questão. Até a próxima. Tchau, tchau.